Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um bate-papo, dessa feita será com o nosso amigo, colega, parceiro de trabalho, Dr. Diego Magalhães. Logo, logo nós colocaremos ele também aqui junto conosco. Ele é professor universitário, advogado, atual presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás, e vai bater um papo conosco aqui a respeito da vida que os professores aí, em sua grande maioria, estão levando, realizando os trabalhos, as aulas em casa no sistema home office. Então vamos chamá-lo aqui para a gente já começar um bate-papo com ele, né? Eu vou localizá-lo aqui para que, para que ele possa ingressar no nosso bate-papo. Já. Olá, doutor. Olá, doutor Como Will, está? tudo Tudo bem? bem? Joia, Tudo na paz? tudo bem. Estamos aqui estreando na live. Apesar Então, de ter passado o semestre inteiro dando aula por, por meios digitais, é a primeira live que eu estou participando aqui. que honra minha, né, de É, estarmos aí fazendo parte dessa história sua aí de lives, que sejam várias a partir de agora aí, desde que o tempo permita, né, doutor? a Então, eu já gente, fiz uma pequena apresentação para os colegas que já tinham entrado aí, desde já agradeço a presença de todos, e é uma modalidade nova aí, que é essa, né, do home office aí para aulas, né, para uma grande quantidade aí de alunos e uma quantidade grande de dias, né, do que já se vão aí 100 dias, na verdade? nós começamos as aulas em fevereiro e a suspensão foi a partir, acho que, do dia 12 ou 16 de março, por aí. Meados de março a gente começou nós fomos impedidos de continuar as aulas presenciais, né? Sei. Aí, Doutor, mas antes de você entrar na parte propriamente dita, eu gostaria que você fizesse uma apresentação aí sua, né, para as pessoas que já estão online aqui, conhecer um pouco aí as pessoas que não te conhecem, né, quem que é o Diego Magalhães, a, a pessoa do Diego Magalhães, o profissional aí em áreas em, em áreas aí da advocacia, da tá, professor. Então, faz um. tá bom, Dá, conta para nós aí, quem que é Diego Magalhães? tá bom. Bom, boa noite a todos, né? Tenho certeza que temos colegas aqui que estão nos ouvindo, alguns que já nos conhecem, outros não, né? Eu sou advogado, sou internacionalista e atuo não só na advocacia, como também na docência, né? A minha formação, ela inicialmente foi na Faculdade de Ciências Jurídicas, em Ribeirão Preto, na UNAERP, e durante a minha graduação em Direito, eu também cursei Relações Internacionais. E aí eu estudava Direito pelo período da noite e estudava Relações Internacionais alguns dias durante a manhã. A parte da manhã eu fazia esse segundo curso. Eu comecei a cursar Relações Internacionais, eu já estava no terceiro período do Direito, então eu consegui eliminar algumas disciplinas e eu dei continuidade aos dois cursos, né? Quando eu me graduei em Direito, eu ainda não tinha concluído a Faculdade de Relações Internacionais. Eu saí de Ribeirão Preto, fui para Brasília, fui fazer uma pós-graduação no IDP, Instituto Brasiliense do Direito Público, e pelo período que eu estive lá em Brasília, eu também fiz algumas disciplinas no curso de Relações Internacionais do Uniceub. Como eu fiz a transferência de Ribeirão para Brasília, algumas disciplinas eu aproveitei, outras não.
Aí eu concluí uma pós-graduação em Direito Público, fiquei em Brasília aproximadamente 1 ano e meio, e aí depois eu fui para o Canadá. Me mudei para o Canadá, fiquei no Canadá aproximadamente uns 8 meses. Fui fazer um curso de línguas e também estudei um pouco de business, fiz algumas atividades lá, né? Aí voltei para Goiânia e em 2007, voltei para Goiânia em 2007. Então, nesse período que eu fiquei em Ribeirão Preto e Brasília, foram aproximadamente, e no Canadá também, né? Foram aproximadamente 10 anos que eu estive fora de Goiânia, né? Aí, quando eu voltei para cá, eu fui ser assistente de um juiz na 12ª Vara Civil, Dr. Sérgio Mendonça, né? E fiquei lá por um determinado período, acho que uns 7 meses, 8 meses, mais ou menos. E o meu sonho, a minha vontade maior era a magistratura. Mas durante esse período que eu assisti, eu pude perceber que eu não tinha nada a ver com a magistratura. Apesar de ter a vontade de ser aí um magistrado, de prestar o concurso público, eu acabei me desapontando, me decepcionando com a atividade do magistrado, né? As demandas muito repetitivas, né? Uma demanda de processos gigantesca que nunca acabava, algumas, né, dificuldades de andamento dos processos, porque à época ainda eram os processos físicos, né? Isso acabou me trazendo uma certa desilusão, né, com a atividade dos magistrados. E aí eu comecei a advogar e no exercício da advocacia a gente começa a ter aí algumas ações, ganhando algumas causas, algumas, né, ações exitosas, e a gente começa às vezes a ganhar um dinheirinho e começa a achar bom, né? E aí eu comecei o exercício da advocacia com uma maior frequência, com uma maior intensidade, né? Me envolvi com a OAB e por meio da OAB eu fui ser representante da ordem no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso em 2008, né? Eu fiquei lá no conselho, acho que 2008, 2009 e 2010. E no conselho nós fizemos algumas atividades, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, né? A época era a Secretaria da Cidadania e do Trabalho, né? Sim. E aí fizemos algumas atividades com o pessoal da secretaria, com outros parceiros também, né? E fizemos aquelas conferências regionais aqui no estado de Goiás. Foram aproximadamente 11 conferências. E nessas conferências eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas, professores das faculdades Alfa. E aí, a partir do momento que nós tivemos aí esse contato, né, eu recebi o convite de um diretor da faculdade Alfa para poder ser professor naquela faculdade. E o que mais me alegrou foi o propósito que o pessoal das faculdades Alfas eles tiveram. Qual que foi a ideia, né? Que nós pudéssemos montar um núcleo de atenção ao aluno que tivesse algum tipo de deficiência. Então, nessa contratação, eles contrataram um professor que tinha deficiência física, que fui eu, um outro professor que tinha uma deficiência auditiva, que foi um outro colega, e uma outra professora que tinha deficiência visual. Então, isso em 2009. Em 2009, eu tinha 28 anos. Então, o meu início na docência foi com 28 anos. Eu nunca tinha planejado, eu não tinha a expectativa ou até mesmo o desejo de me tornar professor, né? Foi por meio desse convite que eu acabei aceitando, né, esse desafio, né? E o convite foi, assim, um tanto surpreendente, porque o meu colega, o professor Ricardo, ele me ligou por volta de umas 6 horas da tarde e disse para mim, ó, nós estamos com a oportunidade de contratar um docente,
a ideia é montar um núcleo e nós estamos querendo que você seja um desses professores. Aí eu falei, poxa, mas eu não tenho experiência com docência, eu nunca fui professor, pela capacidade sua, pela sua característica profissional, eu entendo que você teria condição. Eu falei, então tá bom, 2 horas da tarde. Ele falou, então eu te espero às 19 lá na faculdade, que você já vai entrar em sala de aula agora. Aí eu Que, falei, mas agora? que isso? Eu falei, mas agora? E o conteúdo programático, a ementa, tal? Ele falou, não, você vai entrar em sala de aula agora. E aí nós começamos, eu fui para lá e entrei em sala de aula no mesmo dia, ou seja, do convite que eu recebi para a sala de aula foi só o período de 1 hora. E aí entrei em sala de aula, a disciplina ela era gestão de carreiras em direito. Então, pelo fato de já ter aí uma experiência profissional, eu consegui desenvolver aí essa disciplina, consegui ministrar essa disciplina sem maiores dificuldades, né? Na verdade, nós, como seres humanos, né, nós temos a capacidade de aprender e temos também a capacidade de ensinar. A diferença é que nós, professores, a gente acaba se profissionalizando, né? Acho que deu uma travada. Voltou. E aí, é, Tinha travado do voltou doutor. aqui. Então, É. né, tá, Sim. essa atividade, né, na docência Deu uma travadinha. melhorou, tá Tô travando te aqui. ouvindo agora, tá? Essa atividade da docência desenvolve com uma maior continuidade, né, depois que você sala de aula. E a partir daí, né, já foram aí 10 anos de docência, né? Eu comecei nas faculdades Alfa, aí eu fiquei lá de 2008 até 2012. Aí no início de 2012, eu passei por um processo seletivo na PUC e na Unianguera. E aí eu saí da Alfa e continuei na PUC e na Unianguera, onde estou até hoje, né, nas duas instituições. E no início desse semestre, eu ingressei na Uni. Havia uma demanda lá também para direito ambiental, direito administrativo. Eu acabei assumindo essas duas disciplinas lá, né? Paralelo a isso, continuo exercendo a advocacia. A minha área de formação é o direito, apesar de ser aí também graduado em relações internacionais, eu atuo muito mais no direito civil, né, no direito internacional, direito ambiental internacional também, que são as áreas que eu tenho uma maior familiaridade. E tá Travou o seu. Seu sinal não tá muito bom, não. Vamos aguardar se restabelece. Travou o doutor? O doutor deu uma travadinha lá no sinal dele, mas acho que vou chamá-lo novamente aqui. Só um segundo aí. Mas ver se eu consigo localizá-lo aqui novamente. Só o som que não veio, doutor. Só o... Só não estou conseguindo ouvi-lo, mas a imagem tá boa agora. Sem som.
Vamos aguardar aqui para restabelecer o sinal. Só o som. Acho que eu vou chamá-lo novamente, doutor. Aí, agora eu vou chamar novamente. Doutor Diego, adicionar. Vou adicionando o doutor Diego novamente para que ele reconecte aqui para ver se o sinal restabelece. Não estou te Estou ouvindo. ouvindo. Nós estamos... Ah, agora sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Sim, só o sinal que ainda... O sinal que continua travando, mas... Tá oscilando, né? Tá intermitente. Tá, agora eu estou te ouvindo e estou te vendo bem. Tá. Então, né, como eu estava mencionando, nesse período de 10 anos aí, tenho vivenciado a docência e a advocacia também, não é? E paralelo a essas atividades, a gente atua na causa da ciência, né? Não só pela minha deficiência, mas também pelo trabalho que sempre realizamos junto à OAB, né? Então, acho que de forma breve é o que eu consigo sintetizar aí dessa experiência de vida nos últimos 10 anos aí. Não, e já é um currículo invejável já. Inclusive eu sou suspeito, né? Porque depois de 15, 18 anos formado em economia, atuando na área empresarial, eu me aventurei aí no curso de Direito e tive a grata satisfação de tê-lo como professor durante dois semestres, né? Então, aliás, foi ali que nós começamos a travar ali uma amizade além da sala de aula, né? E hoje tenho a grata satisfação de ser seu amigo e uma admiradora aí do seu trabalho. Mas a professora Márcia comentou aqui dos desafios que é a vida de um professor e o desafio agora de estar vivendo essa nova modalidade aí que é a de dar aula em casa, né? E conta para nós, como é que isso aí, como é que você encarou e como é que você está se preparando aí, e que a gente sabe que é extenso aí a preparação das aulas todos os dias para no outro dia ter novos conteúdos, né? Então, conta para nós um pouco sobre essa experiência aí. Nós tivemos que suspender as aulas, né, em razão dessa pandemia. As atividades do professor, elas não foram interrompidas, né? Especialmente considerando aí a agilidade de algumas faculdades, né? A Unianguera foi uma faculdade exemplar, que ela conseguiu viabilizar de forma muito rápida esse sistema de videoconferência por meio do qual nós ministramos as aulas, né? A PUC também acabou adotando a mesma medida e foi de maneira célere. A Unip demorou um pouquinho mais, por conta da gestão ser em São Paulo, as decisões todas são de lá. Vídeos, tivemos que fazer de trabalho. Dificuldade na transmissão do conteúdo para alunos, a gente acabou tendo um trabalho dobrado, porque alguns alunos tinham acesso às plataformas, e aí para esses que tinham acesso, a aula aconteceu de maneira regular, e para os alunos que não tiveram esse meio, né, digital, que não tinham acesso à internet ou algum computador, que são muitos também, né? Alguns alunos têm aí muitas vezes uma dificuldade
financeira, uma menor condição social, e nem todos têm essas ferramentas em casa, ou às vezes o sinal da internet não é muito bom, o plano nem sempre comporta essa transmissão, né, por horas e horas durante a semana, e aí a gente acabou tendo que realizar aí algumas tarefas extra, né, sala de aula, extracurricular. Então, nos primeiros dias, foi um tanto quanto corrido para nós, até que a gente pudesse. Mas depois que a gente entrou no ritmo, eu acho que correu tudo bem de utilizar essas plataformas. É que a gente economiza tempo com o transporte, com a deslocamento, né? E a gente acaba percebendo que esse período foi limitado, né? Exato. Que eu percebi como professor, o que eu percebi? Que nem todos os alunos têm acesso e que nem os alunos também têm o ambiente, muitas vezes, adequado para receber uma aula enquanto está em casa, né? Muitas vezes tem ali a interferência, né, da família, dos filhos, da esposa, do esposo, né? Isso, de certa forma, pode atrapalhar um pouco a atividade de aprendizado, de ensino-aprendizado, né? Não só acontece na casa dos alunos, mas também pode acontecer na casa dos professores, né? Professores que são pais, professores que têm aí um ambiente familiar que muitas vezes acaba se envolvendo com a atividade profissional, né? E às vezes a gente identifica aí um barulho de uma batedeira fazendo um bolo, de alguma criança que está brigando, né? Então, porque Cachorro latindo. Cachorro latindo, né? Durante o período da manhã, é natural que as atividades domésticas sejam realizadas, né? Às vezes, elas acabam tendo aí uma maior dificuldade de serem implementadas, não é? Como o ambiente regular de sala de aula. Mas em relação ao conteúdo programático, que eu acho que é o mais importante, não é? É o mais importante, nós conseguimos transmitir, sim, o conteúdo programático para os alunos, né? A rotina das atividades, a gente conseguiu implementar, né, os exercícios, as provas. Então, foi possível concluir o semestre com êxito, não é? Agora, qual que é a maior preocupação nossa como professor, né, como professores? Se os alunos tiveram a disciplina, se os alunos tiveram o compromisso de conseguir ali implementar, né, aquele esforço para o aprendizado, né? Se o aluno realmente estava online, o aluno realmente fez as atividades, os exercícios, né? Se isso foi realmente implementado. Então, nós não temos condições, né? Estar em todas as casas, observando aí diferente sala de aula. Em sala de aula, sim, nós percebemos o comportamento corporal, sons, muitas vezes, de uma face, de um semblante de dúvida, de insatisfação ou de alegria, não é? Então, a gente tem a expressão corporal que diz muito sobre o que nós entendemos, sobre o que nós, né, falamos ou não. Então,
videoconferência, a gente... Uma outra situação também, a Acho realização que das deu avaliações uma travadinha também de novo, doutor. por meio bem, não é? E isso permite ao aluno, né? Então, o aluno que se compromete com o estudo, que se empenha na realização daquela avaliação de maneira idônea, de maneira correta, né? Certamente ele terá ali uma resposta real, verdadeira do seu desempenho, não é? Mas o aluno que muitas vezes recorre aos mecanismos, né, recorre aí a alternativas de complemento que não são propriamente do aluno, isso pode causar aí, né, um bom desempenho na prova, mas uma falsa de conhecimento do conteúdo, né? O aluno pode ter uma boa nota, mas pode ser que ele não consiga absorver o conteúdo que foi ministrado, né? Então, o que eu vejo nessa situação de pandemia, não só para nós professores, mas para os alunos também, é que cada um deve assumir a sua responsabilidade. Cada um deve ter, Professor, aluno, né? cada um deve assumir o seu a sua responsabilidade, não é? Isso é muito importante, não só nessa relação de ensino-aprendizagem, mas também com a própria doença, com a própria pandemia. Que nós estamos aí nesse novo normal, e o novo normal é um desafio para é um desafio para o homem, não é? Como nós podemos e devemos encarar esse novo momento. E isso vai exigir a responsabilidade de cada um, o compromisso cívico, de cidadão, né? É realmente um desafio para todos nós. Exatamente. Deu uma travadinha novamente, doutor. Travou, voltou. Deu uma... Vamos lá. Aí, deu uma melhorada agora. Mais alguma Tinha dado pergunta? uma travadinha aí, você estava falando das questões de responsabilidade dos alunos para que realmente tenham a percepção de que precisam, muito embora tenham possibilidades aí de subterfúgios aí para obter uma boa nota, mas ele precisa ter a consciência de que para aprender ele tem que realmente estudar e esquecer esse ambiente favorável para ele e focar realmente no conhecimento, que é o que vai é o legado que vai deixar para esse aluno. Inclusive, um dos nossos participantes aqui, ele perguntou se não haveria possibilidades de essas aulas online prejudicarem o conteúdo. De certa forma, o professor já explicou aí que vai depender muito do aluno, né? Claro que o professor com a responsabilidade de preparar o conteúdo, né, apresentar o conteúdo, mas o aluno ele tem que utilizar aí de uma honestidade, vamos dizer assim, no sentido de não usar de outras ferramentas aí para obter proveito próprio, não é isso? Que teriam, por exemplo, uma atividade prática, não é? Em ser comprometido. No caso do direito, do curso de Relações Internacionais, não é? Que a nossa base ela é eminentemente teórica, ainda que existam algumas disciplinas práticas, não é? A gente consegue, sim, fazer a transmissão desse conhecimento, desse conteúdo, utilizando as plataformas, né? E a parte das atividades práticas, os alunos vão ter que
realizá-las e para nós. Isso aconteceu também, né? Nós passamos uma série de questionários, de exercícios, de estudo de alunos fizeram e depois nos enviaram, né? Inclusive, né, o Doutor, travou é uma novamente. plataforma muito bacana Não estamos... para poder utilizar com o recebimento dos trabalhos, né? E isso permite a nós, com uma maior conta, mas a gente tem condição de, por exemplo, lançar no Classroom, e isso vai ser distribuído aí para centenas. No faz, ele escaneia aquela atividade e ele já a gente tem condição de fazer a correção e devolutiva para o aluno, né, na própria plataforma. Então, isso facilita. Doutor, eu tenho um questionamento para te fazer, até aproveitando a entrada de um profissional aqui da língua de sinais, né? Como que está essa questão aí da acessibilidade para as pessoas com deficiência que necessitam de... Tá me ouvindo, não? Eu ouviu, doutor? Sem som. Sem som. O som caiu. Tenta restabelecer. Vou chamá-lo novamente, porque ele teve um probleminha aí com a... Vamos adicioná-lo novamente aqui para ver se melhora o sinal. A Nayara estava ouvindo Alô? bem. Oi, ouvindo? Aí, tá. Ouvi. Você ia fazer uma Agora estou te ouvindo pergunta, eu não também. consegui ouvir o áudio. Sim, tá. Tô ouvindo. Tá, Tá. pode fazer a pergunta. Em relação às tecnologias, né, assistivas para as pessoas com deficiência. Por exemplo, a pessoa com deficiência, o surdo, como que está fazendo para que essas aulas tenham acessibilidade para esses alunos, né? Nós temos na sala de aula, né, as faculdades têm os núcleos de acessibilidade e online... Inclusive, por meio da OAB, protocolizamos aí um pedido para que o Estado tomasse providência no âmbito das instituições de ensino, né, básico, fundamental e até mesmo a UEG. As instituições particulares, algumas que possuem o tradutor, o intérprete, né, eles conseguem viabilizar o intérprete para poder auxiliar aqueles que realmente demandam, mas até onde eu sei, prejudicados por conta dessa dificuldade no intérprete de Libras. Ela é possível ser superada, mas ela necessita da atuação, né, que viabilizar alguém para poder auxiliar nesse conteúdo. Alguns ficaram prejudicados e que tiveram aí um prejuízo muito grande. Sei. É uma das variáveis que no futuro próximo agora, inclusive até para esse próximo semestre, tem que ser corrigidas, né, doutor? Nós... Está me ouvindo? Nós acabamos já entrando num viés aí, né,
de temas voltados para a pessoa com deficiência, e a gente não poderia deixar de comentar sobre isso e ouvir de você também, né, por ser uma pessoa com deficiência e exemplo aí de superação, de como que as pessoas com deficiência devem se comportar em relação a, a ter e mostrar a capacidade deles, independente de qualquer tipo de limitação, se é que nós temos. E eu queria muito que você contasse um pouco da sua história aí em relação à sua deficiência, os desafios e tudo que você faz em prol aí dos direitos da pessoa com deficiência enquanto presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, enquanto membro de outras instituições, de outras classes aí representativas do segmento, tanto no nível municipal, estadual e nacional também, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. O fato de ser pessoa com deficiência acabou me conduzindo para algumas atividades. Pensa, né? Eu já acabei me candidatando 2 vezes, uma vez a estadual, outra vereador, 2010, e por conta disso aí na causa, né? Nas instituições de ensino, assim como eu atuo como professor, e mais crítico em relação às questões de acessibilidade, não é? Então, as instituições que estão a me receber como professor, elas também são aptas a receber outros alunos com algum tipo de deficiência, não é? A gente já está bastante nesse sentido. Só na Unianguera, que é um exemplo, cuidado, não é? Mas também a PUC está avançando, a Unip também, o próprio exercício da advocacia, não é? Por meio das atividades institucionais que a gente realiza através da OAB, a gente consegue, né, por meio da comissão, no Conselho Estadual, no Conselho Municipal, provocar aí os órgãos, as autoridades e acabando, nesse sentido, exigindo, né, que os direitos sejam garantidos e que a gente consiga aí superar dificuldades, né? Nesses últimos 10 anos de atividade aí, a gente já conseguiu avançar bastante, mas ainda há o que se avançar, né? Precisamos ter, sim, representantes no âmbito do legislador municipal, no âmbito do legislador estadual, no Congresso Nacional. É muito importante que a gente consiga implementar aquele lema, né? Nada sobre nós sem nós, né? E é importante também que a gente consiga provocar a reflexão, né, nas pessoas que exercem o poder, naqueles que estão aí à frente do executivo municipal, estadual, federal, né, a garantir direitos que foram constitucionalmente recepcionados, que constam aí na Convenção de Nova York, que foi recebida pela Constituição com status de emenda constitucional, né, o único tratado internacional que tem esse status no âmbito da nossa, do ordenamento jurídico nacional. Então, nada mais oportuno e importante do que implementar esses direitos, não é? E também a nós, como cidadão, e aí eu não comento nem como professor ou como advogado, a nós, como cidadãos, não é? É importante cobrar, é importante exigir que se respeitem os direitos da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência certamente tem familiares, irmãos, pais, filhos, esposo, esposa, né? E à medida que nós também envelhecemos, certamente teremos algum tipo de comprometimento motor, de dificuldade na locomoção, né? Ou às vezes em alguma
em algum meio sensitivo, né? Seja por meio da visão, da audição. Então, certamente teremos aí algumas dificuldades que no futuro serão inevitáveis, né? Exato. Todos nós envelheceremos, né? Então, é que a gente tenha essa preocupação e esse cuidado, né? E o fruto de todo esse esforço, de todo esse propósito que nós estamos aí trabalhando há alguns anos, é exatamente a sua candidatura, né? Nós estamos apoiando aí você como candidato a vereador, como pré-candidato a vereador que está, Pré-candidato. não é? Para que a gente consiga aí um espaço na Câmara, para que a gente consiga um espaço aí no Legislativo Municipal e que possamos ser aí muito bem representados por profissionais, por pessoas, e o exemplo aí nesse momento é você. Nós já perseguimos e percorremos aí alguns caminhos e nós chegamos no momento em que a gente passou o bastão, né? Para quem continua na corrida, A né? responsabilidade é Dentro. grande. Mas nós temos bons professores aí para nos auxiliarem, Sim, né? na Verdade. própria OAB, estou desempenhando, né? Eu, como presidente que estou nesse triênio de 2019 a 2021, né? Continuamos ganhando aí as atividades institucionais em razão da defesa, do auxílio, do acompanhamento, né? Das demandas que envolvem a pessoa com deficiência, né? Nós temos esse papel institucional e precisamos servir, não é? Como diz a Márcia, a gente precisa ser visto, a gente precisa, sim, fazer parte efetivamente dessa sociedade, não só no âmbito das nossas atividades cívicas, mas também ocupando espaços, cargos no poder, para que a gente consiga aí ter aí uma sociedade mais inclusiva, mais acessível, e que a gente consiga, não é, as garantias e os direitos que já foram reconhecidos amplamente pela Constituição e por uma outra de leis esparsas dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Isso A mesmo. ideia é buscar essa implementação. Nesse viés, doutor, nós trazemos um pouco o nosso papo aqui para o município de Goiânia, né? Nós temos ações que deveriam estar sendo colocadas em prática, que são imprescindíveis para a população e principalmente para os vulneráveis e principalmente para os vulneráveis com algum tipo de deficiência, porque a gente sabe que isso aí a intensidade é muito maior de sofrimento e de angústia. Então, assim, levando de uma forma global, para todos, ações do seu modo de entender que deveriam estar sendo implementadas com maior intensidade, como eu já disse, em Goiânia, no nosso município, principalmente no momento que nós estamos passando aqui, em relação, né, à educação inclusiva, que o senhor tão bem colocou aí para nós, essa questão da saúde, a questão, vamos colocar, da geração de empregos, que por mais que a gente esteja numa crise com o comércio, né, hoje aqui fechado, mas a gente tem que dar uma esperança para as pessoas aí, e isso quem tem que nos passar essa tranquilidade é o legislativo nosso e o nosso executivo. O que você poderia acrescentar para nós em relação a essa expectativa do cidadão goianiense aí em relação a ter essa proteção dos nossos governantes? É muito importante que a gente tenha condição de dividir aí os tempos, né? Nós temos alguns apontamentos que poderíamos fazer antes da pandemia e temos Exato. apontamentos que temos que ter depois da pandemia, não é? E esses apontamentos, eles não se excluem. Muitas vezes eles podem se encontrar, não é? Se falarmos, por exemplo, antes da pandemia, a gente pode tratar sobre questões relacionadas à mobilidade urbana, transporte público, acessibilidade das calçadas, né?
condições que permitiriam às pessoas transitar melhor pela cidade, e especialmente a pessoa com deficiência, como exemplo, não é? Agora, se nós tratarmos depois da pandemia, a gente tem um desafio ainda muito maior, não é? Por que eu digo isso? Porque nós precisamos nos reconstruir, né? A gente precisa buscar alternativas para superar essas dificuldades, né? Então, no ensino superior, a maioria das instituições, elas já utilizam essas plataformas digitais e a gente vai conseguir ministrar boa parte das aulas. Mas e o ensino básico, as crianças, os adolescentes, né? Como que, né, a gente vai superar essas dificuldades? Como que nós vamos conseguir superar esse período, né? Ao meu ver, o Estado deve buscar aí alternativas para reposição de aula, ou salas de aula com número menor de alunos, de maneira intercalada, não é? Uma sala que antes frequentavam 40 alunos, que possam frequentar 15, 20, que os alunos possam intercalar as aulas, enfim, nós não temos uma solução pronta. A gente vai ter que tentar ver o que é melhor, né? Nossa solução, não há aí um remédio pronto para isso, né? Tivemos a bênção de alcançar aí a vacina, o sucesso dessa vacina que está, né, por vias aí de ser obtida. Aí é óbvio que à medida que as pessoas forem imunizadas, à medida que esse problema do vírus for solucionado, nós voltamos aí às estratégias anteriores, né? E eu entendo que no âmbito do município, nós precisamos ter um cuidado muito grande com o transporte público, né? Eu acho que o transporte público é uma demanda muito grande para que a gente consiga ter aí a facilidade. Nós temos que ter uma preocupação muito grande também com a primeira infância, não é? As creches, os CIMEIs, essas estruturas que recebem aí as crianças, e o poder municipal, o poder público municipal é determinante disso, é essência do município ter esse cuidado, não é? Mas a preocupação também com os professores, com o professor de apoio ou profissional de apoio. A gente sabe que a criança com deficiência precisa disso, não é? A criança que tem aí uma dificuldade intelectual, que tem algum transtorno do espectro autista, que tem algum tipo, não é, de demanda que necessite desse profissional, é muito importante, não é? E eu acho que mais do que isso é também utilizar o dinheiro público, a verba pública, de maneira correta, de maneira apropriada, de maneira adequada. E o que nós não vimos isso nos últimos anos, né? Não só no governo federal, mas também nos governos estaduais e municipais, a gente sabe que sempre existem problemas. A sociedade deve estar vigilante, mas o poder público deve fazer também o seu papel, cumprir o seu dever de casa, né? E um apontamento que eu acho muito importante nesse tendo aí um período, né, quarentena, e que não nos parece que as medidas tomadas, né? Quais os hospitais que foram disponibilizados, que foram liderados, né? Eu não sou adepto e não defendo aí esse lockdown completo, né? Até mesmo porque o transporte público esteve disponível aí para as pessoas durante meses e onde acumulava grande número de pessoas. Nas atividades do comércio, nas atividades, né, empresariais no âmbito do comércio, é muito difícil encontrar uma loja, um mercado
que tem uma aglomeração tão grande quanto tinham nos ônibus e nos terminais. Se os terminais funcionavam, se os ônibus estavam funcionando, por que os comércios não podem funcionar? Né? Então, aqui vai a minha crítica. Eu acho que com as medidas de cuidado, com as medidas de preocupação com a questão sanitária, né? O uso da máscara, a disponibilização do álcool gel, né? Eu não vejo porquê, eu não vejo impedimento de um comércio poder atender as pessoas de maneira rotativa, de maneira um pouco menos com restrições, não é? Eu não acho que isso é impossível de ser realizado, não é? E acho que os nossos gestores deveriam pensar, porque a economia precisa girar, as pessoas precisam trabalhar, né? A gente tem visto aí nas notícias restaurantes, bares, empresas que estão, né, despedindo seus funcionários, que estão dispensando os seus trabalhadores, e muitas dessas empresas não vão conseguir voltar, não é? Infelizmente, então, né? Quantos pais de família, quantas mães de família que estão perdendo aí a sua atividade profissional, o seu emprego por conta dessa situação. Sem dúvida nenhuma. É verdade. O fechamento e tudo a abertura. Dá para ser a via, dá para buscar um caminho alternativo. É verdade. Eu acho que esse é um tema melindroso, porque tem várias correntes, né? Mas uma é certa, que tem que existir um meio termo aí para que a gente consiga deixar a população mais protegida, mas também proporcionar meios aí da economia não parar, até porque nós somos um país, trazendo aqui para nós somos um estado relativamente pobre e que precisa que essa economia esteja aquecida aí para que a gente tenha condições aí de ofertar aquilo que nós estávamos falando agora mesmo, que são políticas públicas. Para serem fomentadas, elas têm que ser antecedidas de valores, de dinheiro, né? Precisa de recursos. Então, eu acho que com o passar agora dos dias, a população tem que se conscientizar aí de que tem certas pessoas que não precisam sair de casa, são as pessoas mais vulneráveis, né? Mas que o comércio também precisa se movimentar aí, precisa de reabrir de uma forma mais definitiva para receber as pessoas, um quantitativo menor, né? Toda uma estratégia aí de higienização, de proteção, mas o que está acontecendo nos outros países é que com todos esses cuidados aí, a economia voltou de forma menos, né, intensa, mas voltou a funcionar, e é o que nós precisamos trazer aqui para proporcionar para nós, nossa sociedade, enfim. Nós precisamos de fazer com que a economia volte aí a tomar corpo novamente. Mas nós estamos aqui a 6 minutos do término do nosso bate-papo. Quando a coisa é boa, ela passa rápido, né? É verdade. Nós acabou de entrar aqui um grande amigo nosso aqui em comum aqui, que é o Dr. Clodoaldo, parceiro aí de longa data, aí, um irmãozão nosso aí, né? Então, doutor, você sabe que o senhor é uma das referências nossas aí quando se trata, né, especificamente aí dos temas, das demandas e do direito envolvendo aí as pessoas com deficiência. Então, eu quero deixar os últimos minutos aí para suas falas finais, mas antes, né, não poderia deixar de expressar aqui a satisfação em tê-lo conosco aqui nessa 1 hora, que, repito, passou muito rápido, e poder
absorver aí vários posicionamentos aí, como sempre, bem muito bem colocados, né, e amparados aí por um conhecimento que só o tempo mesmo que traz isso aí para nós. Eu, repito, fui seu aluno, depois de Agradeço. aluno passei a ser seu amigo e um admirador aí do seu trabalho e da forma que você nos representa aí, colocando, deixando a pessoa com deficiência num degrau de que nós temos algum tipo de deficiência, mas temos muito para oferecer para a sociedade, temos muito para colaborar para que construamos um país melhor, mais acessível, menos discriminativo, menos preconceituoso, e você com certeza é um exemplo para ser seguido aí por outras pessoas com deficiência, do qual eu também, né? Eu sou bem mais novo que você, quando eu crescer eu quero ser igual a você, viu? Assim, desse jeitinho aí. Mas brincadeiras à parte, Assim, fique à vontade aí nós temos 3 minutos ainda. satisfação minha, doutor. Doutor e amigo, William Veloso, satisfação minha. Bom, eu fico satisfeito pelo convite. Agradeço aí a todos que nos presenciam, os colegas, amigos, alunos que entraram aqui, né? Eu acho que é muito importante nós debatermos, sim, temas que são pertinentes, não só a pessoa com deficiência, mas pertinentes à sociedade, pertinentes ao Exato. profissional, né? Isso é realmente muito importante. E nessa discussão, os assuntos vão se complementando, uma coisa vai puxando a outra. Realmente nós poderíamos aqui falar durante horas e horas, né? E Verdade. eu, como professor, estou habituado a falar, estou habituado a explanar, então, para mim, é uma satisfação isso, né? O que eu posso mensagem para os profissionais, para os colegas, para os alunos, né, é que o sucesso ele não é feito do dia para a noite, né? O êxito muitas vezes não é alcançado numa corrida de um curto espaço, né? Então, para todos aí que estão nos ouvindo, para todos que estão aí buscando os seus objetivos pessoais, profissionais, até sentimentais, não é? Que a gente possa investir em nós, que nesse momento de pandemia nós possamos investir em nós, numa leitura, em cursos, em aprendizado, no convívio com as famílias, no convívio com os amigos, não é, mais próximos, que a gente consiga dar mais valor ao ser humano, que a gente consiga dar mais valor à nossa humanidade e aquilo que nos faz ser humanos, não é? Aquilo que nos permite compreender, aprender e transmitir o que aprendemos, transmitir o conteúdo que aprendemos, não é? Exato. Se não existissem outras pessoas, se não existissem 30 segundos, viu? Não seríamos nada, não seríamos ninguém. Exato. Então, agradeço ao doutor William, agradeço a todos os colegas que assistiram. Boa noite para todos vocês. Doutor, e lembrando que essa live vai estar disponível no IGTV, né? A partir de agora mesmo, as pessoas que não tiveram, que chegaram depois, vão poder assistir novamente. Ela vai ficar durante alguns dias. E mais uma vez, meu agradecimento. Os segundos estão terminando aqui. E muito obrigado. E vamos fazer uma próxima. Teve pessoas que sugeriram aqui para a gente trabalhar no âmbito da educação inclusiva em nível nacional. Nós podemos preparar uma outra oportunidade e conversar especificamente sobre isso. Mas foi muito boa, vai cair agora. Um grande abraço, viu? E um abraço. muito obrigado mesmo.